Direto do Jardim do Éden, sejam todos muito bem-vindos ao canal Histórias Esquecidas da Bíblia. Eu sou o Profeta Melotti e vou acompanhá-los ao longo desta jornada através das páginas da Bíblia. Antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de ativar o sininho de notificação. Lembrando que não custa nada, não demora 10 segundos para fazer isso, e eu peço a colaboração de todo mundo para nos ajudar a aumentar o nosso número de inscritos. Então divulgue, compartilhe nossos vídeos e os indique também para outras pessoas que queiram conhecer melhor a Bíblia. Hoje nós vamos falar de Gênesis capítulo 40, versículo 1 e vamos até Gênesis capítulo 40, versículo 23. E no vídeo anterior nós paramos no momento em que José foi preso devido a uma falsa acusação de tentativa de estupro, e assim ele ficou encarcerado na mesma prisão em que ficavam os prisioneiros do faraó. Porém, em nenhum momento, apesar de estar acontecendo tudo isso na vida dele, em nenhum momento Deus o abandonou. Assim que ele chegou ali na prisão, Deus tocou o coração do carcereiro, que começou a se simpatizar por José e começou a lhe dar algumas tarefas. Nós vemos que ele era uma pessoa bastante organizada e ele ajudou bastante o Potifar a administrar a sua casa e os seus bens. E o carcereiro, percebendo esse potencial, começou a delegar também algumas tarefas para José ali dentro da prisão. E de tal forma que José, ele tinha acesso a outros presos, ele tinha acesso a outras celas, e ele ajudava ao carcereiro a cuidar daqueles outros presos que ali estavam. Em um determinado momento, José ainda continuava preso, e então o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros cometeram uma ofensa ao faraó. E é preciso dizer que esse cargo que eles ocupavam, né, de chefe de copeiros e chefe dos padeiros, era um cargo alto no Antigo Egito, e era um cargo muito importante, né, eram cargos muito importantes. E eles acabavam trabalhando junto com o faraó, e eles acabavam também ajudando o faraó. Então o cargo que eles tinham eram bastante importantes. Com a ofensa que eles cometeram ao faraó, este ficou bastante enraivecido, bastante irado com essa ofensa, e é claro que ele não poderia, sendo o chefe maior, né, o chefe mor do Egito, ele não poderia deixar passar isso em branco para não perder o seu prestígio, né, para que as pessoas ainda continuassem o respeitando. Então o que o faraó fez? O faraó acabou prendendo o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros na mesma prisão em que José estava encarcerado. Em uma determinada noite, tanto o copeiro quanto o padeiro, eles tiveram um sonho. Cada um teve o seu sonho e cada sonho tinha a sua interpretação. Na manhã seguinte da noite em que eles sonharam, José, que tinha acesso a outros presos, tinha acesso a outras celas, José foi até eles para ver se eles precisavam de alguma coisa, né? José ajudava, como eu falei, o carcereiro a cuidar da prisão e a administrar e a cuidar de outros prisioneiros. Assim que José entrou, né, na cela deles e encontrou o padeiro e o copeiro, José percebeu que eles estavam tristes. Então José pergunta: por que vocês estão abatidos? O que aconteceu? Então eles respondem: nós tivemos sonhos, mas aqui na prisão, encarcerados, não há quem possa nos dar uma interpretação desse sonho. Isso está nos deixando bastante angustiado. Então José responde a eles: mas a interpretação dos sonhos não vem de Deus? Deus está em toda a parte, Deus está em todo lugar. Então, mesmo que vocês estejam aqui presos, nós podemos sim interpretar
os sonhos, tá? Então eu gostaria que vocês me dissessem, me contassem o sonho que vocês tiveram para ver como que eu posso ajudar vocês. E o primeiro a relatar o seu sonho foi o copeiro, e ele disse assim: José, no meu sonho eu estava diante de uma videira. Esta videira tinha 3 ramos. A videira, então, ela brotou e ela deu origem a cachos de uva. Na minha mão eu estava segurando o cálice que eu deveria entregar nas mãos do faraó. Então eu peguei esses cachos de uva, eu espremi o sumo dentro do cálice, então eu o entreguei ao faraó, e assim acabou o meu sonho. E José respondeu para o copeiro: os 3 ramos da videira que você viu representam 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai vir até você, vai devolver o seu cargo de chefe de copeiros, e você voltará a ser a pessoa que vai trabalhar para o faraó e vai lhe entregar o cálice na sua mão. E após decifrar o sonho do copeiro, José lhe pede um favor. E José diz para ele: olha, você vai voltar a trabalhar com o faraó, você vai voltar a ficar perto do faraó. Então eu peço para você não se esquecer de mim. Eu sou um hebreu, acabei vindo para o Egito, virando escravo, e devido a uma falsa acusação de tentativa de estupro, eu acabei parando, né? Acabei chegando aqui nesse calabouço. Então, e da mesma forma que eu ajudei você, interpretando o seu sonho, e a interpretação que eu dei foi favorável a você, eu espero que quando você estiver com o seu cargo de volta, estiver trabalhando junto com o faraó, eu peço que, por favor, você não se esqueça de mim e comente sobre mim para o faraó, para ver se de repente ele pode me ajudar. O padeiro, então, observando, né, que José tinha a habilidade, tinha o dom de interpretar os sonhos, o padeiro, então, também resolve contar o seu. José, no meu sonho, havia 3 cestas na minha cabeça, as 3 cestas de pão branco. Na cesta que estava mais acima, mais ao topo, havia todo o tipo de pão, todos os tipos de doces que os padeiros costumam fazer para o faraó e que o faraó adora tanto. Porém, havia aves que vinham e comiam dessa cesta, né? Por mais que eu tentasse me esquivar, por mais que eu tentasse evitar essas aves, eu não conseguia, e elas acabaram comendo os pães e os doces que deveriam ser do faraó. E José, interpretando o sonho do padeiro, responde o seguinte: as 3 cestas significam, elas representam 3 dias. Então, dentro de 3 dias, você vai até o faraó, e o faraó vai enforcá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves vão comer da sua carne. E aconteceu que depois de 3 dias, era o aniversário do faraó, e o faraó não ia perder a oportunidade de mostrar o seu poder, né, e a sua riqueza para o povo do Egito. Então ele ele faz um banquete bastante requintado, um banquete bastante luxuoso no dia do seu aniversário. Ele chama todas as pessoas da corte, ele chama os seus conselheiros, chama as pessoas influentes, e diante de todas aquelas pessoas, o faraó reapresentou tanto o copeiro quanto o padeiro, que estiveram presos com José. E ao copeiro, o faraó realmente acabou devolvendo o seu cargo de chefe dos copeiros, de tal forma que naquela mesma noite, o copeiro foi o homem que entregou a taça nas mãos
do faraó. Já o padeiro teve um destino mais obscuro e o faraó realmente acabou o enforcando em uma árvore e as aves acabaram comendo de sua carne, como José havia dito. E apesar de o copeiro ter o seu cargo restabelecido, apesar dele voltar a trabalhar junto do faraó, o copeiro acabou se esquecendo de José. Ele acabou não comentando para o faraó sobre o José, sobre a falsa acusação, acabou não ficando sabendo que havia uma pessoa ali com o dom de interpretar os sonhos e que José havia ajudado tanto ele quanto ao padeiro, tá? De tal forma que José permanece preso e continuará preso por mais alguns anos, tá bom? Mas a gente vai terminando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu desejo tudo de bom, tudo de melhor a todos e a gente se vê no próximo episódio de Histórias Esquecidas da Bíblia.